Olá, meu nome é Valquíria Batista de Andrade, sou aluna de doutorado em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação da UEL associado ao UEM. O vídeo resenha de hoje é sobre o artigo Esporte e Mídia Social, análise do Instagram da Confederação Brasileira de Ginástica, um artigo publicado na Journal of Physical Education. Sabemos atualmente que as notícias se transformaram em um bem social, a produção e a distribuição de informações não pertencem mais somente às empresas de comunicação. Estamos falando das mídias sociais, e as mais diferentes mídias sociais se destacam como importantes canais de comunicação com alcance, inclusive, significativo na propagação de informações. Estamos falando do objeto de estudo deste artigo, o Instagram da Confederação Brasileira de Ginástica. O objetivo desse estudo foi de identificar a divulgação das modalidades gímnicas, dos atores, dos eventos preconizados na mídia pela Confederação Brasileira de Ginástica. É um estudo de natureza quantitativa, descritiva, apoiado no método visual de mídias sociais para analisar o conteúdo das publicações vinculadas no Instagram da CBG. As imagens foram analisadas foram as que foram publicadas no período do mês 5 de 2013 a dezembro de 2016. Foram analisadas 2.679 imagens em relação à modalidade, o tipo de evento, sujeito e nível de prática. Então, as postagens se referiam a qual modalidade? Então, foi aqui especificado os tipos de modalidade que iam ser analisadas em relação às publicações no Instagram da CBG. Também ao tipo de evento, se essa publicação se referia ao campeonato nacional ou internacional, ou era uma seletiva, ou era um curso, ou era uma entrevista, ou outros componentes aqui relacionados. Também em relação ao sujeito, atleta, técnico, se era público, se era árbitro, do que se referia essa postagem também ao nível de prática, alto rendimento e formativo, ou seja, as escolinhas de formação de atletas, as escolinhas de base. Quais foram os resultados encontrados nesse estudo? Vejam que em relação às modalidades, 54,1% de postagens se referiam à ginástica artística e 31% relacionado à ginástica rítmica. Embora o artigo não mencione, nota-se que as 3 modalidades mais publicadas pela CBG em seu Instagram se referem às modalidades olímpicas e que promovem uma reflexão. Será que os patrocinadores exigem visibilidade em número de publicações pelo Instagram? Também se sabe que a GA é uma modalidade mais antiga. Mas, de fato, o que será que influencia a CBG postar mais fotos da GA, como, por exemplo, mais fotos da GACRO, que é a ginástica acrobática, que vem lutando há décadas para ser uma modalidade olímpica? Bom, um outro achado foi em relação aos eventos. Verificamos aqui que a maior parte das publicações estão relacionadas a campeonatos internacionais e que as seletivas, os festivais e cursos que estão aqui em último lugar no pódio, elas se relacionam exatamente à formação de atletas, mas as autoras elas relacionam esse achado com os 97% de postagens que estão relacionadas ao alto rendimento e não à formação de atletas. Bom, também foi analisado em relação aos sujeitos. Então, nós temos aqui 66% relacionado aos atletas e nós temos aqui uma publicação isolada de apenas 1,1% sobre o técnico. Será que este resultado ele enfatiza a desvalorização do papel do técnico nos resultados esportivos das diferentes modalidades? Né? Também foi analisado... Ficou aqui em penúltimo lugar a respeito do técnico, deixando claro esse retrato de desvalorização dos demais atores, como, por exemplo, o treinador. Ou será que essa foto desse atleta ele chama mais público para a mídia social? Por que esse comportamento ocorre? Por que é dado mais ênfase, então, em relação às postagens relacionadas ao atleta? Fica aí a reflexão. Em relação à conclusão deste artigo, as autoras elas relatam que o período pesquisado priorizou as postagens de modalidades mais populares, como a GA e a GR, que há um cenário de valorização da vitória e convida a repensar essa cultura esportiva, e a gente fica aqui querendo saber quando é que será postado sobre o parkour, uma modalidade de ginástica já reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica. Obviamente, novos estudos relacionados ao Instagram, outras redes e entidades devem ser realizados. Por exemplo, quem será que comenta e curte as postagens da CBG?